Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, continuando o conteúdo de cálculo 1, iremos ver a última técnica de integração que veremos no curso, que é a integração por frações parciais. Lembrando que esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu e o professor Eden Amorim estamos gravando para o curso de cálculo 1 do Cefet-MG. Então, vamos começar a nossa aula de hoje fazendo algumas observações. A primeira observação que eu tenho para fazer é o seguinte, ó, se eu tenho f grande, a primitiva mais geral de f pequeno, né, de uma função f, então, né, eu sei que a integral de f de x, dx é f zona de x mais uma constante, beleza? O que eu estou falando para vocês? Que se eu tiver uma f de um kx, onde k é uma constante, para integrar, como eu tenho a primitiva de fzinho, vai ficar ela mesma, f zona, aplicada no kx, compensando o k. Ok? Mais uma constante, claro, né? Nos exemplos a gente vai ver como isso fica simples. Além disso, se eu tiver a integral de f de kx mais b, onde k e b são números reais, constantes, tá? Como eu já tenho uma primitiva para f, essa integral da f zona, kx mais b, compensado com k também, tá? Mais uma constante. Por exemplo, se eu quiser integrar a integral de cosseno de 5x, lembrando que aqui só tem uma constante multiplicando o x. Como eu sei uma primitiva para o cosseno, que é o seno, né? Vai ficar como seno de 5x sobre 5, né? Por que tem que compensar? Porque na hora que eu for derivar, vai sair um 5 aqui da regra da cadeia. Aí cancela e vai dar cosseno de 5x, tá? Mais a constante. Da mesma forma, nós temos a integral de e elevado a 8x dx, tá? Que faltou aqui. Então fica e elevado a 8x, compensa o 8, tá? Mais uma constante. Mesma coisa se eu tiver uma coisa desse tipo aqui, ó. 1 sobre x mais 3, né? Eu só estou somando com a constante aqui, ó. É esse segundo caso. Da ln, disso mesmo, tá? O compensar que eu teria que compensar aqui era o 1, que está na frente do x, mais ln de módulo de x mais 6 dividido por 1 dá limite, né? A gente vai usar algumas integrais, principalmente essas que dá ln, quando a gente for fazer as frações parciais, tá? Bom, agora suponha que eu quero encontrar essa integral. Essa integral ela pode aparecer no meio dos nossos cálculos, tá? Daí a gente vai calcular ela como sendo uma preliminar mesmo, tá? Então, como que a gente vai fazer? Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu posso pegar essa expressão, essa integral, e dividir tanto em cima como embaixo, numerador como denominador, por a ao quadrado. Aqui vai ficar 1 sobre a quadrado. Aqui vai ficar x quadrado sobre a ao quadrado, que eu já coloquei no parênteses aqui, como estava os dois ao quadrado. E a ao quadrado por a ao quadrado dá 1. Então, só reescrevendo, né? Dessa expressão aí. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma substituição simples. Eu vou chamar de u x sobre a. Ok? Então, du vai ser 1 sobre a dx. Só para isolar o dx, né? Dx é a du. Então, substituindo aqui, ó. Quando eu colocar aqui a du, corta com a daqui, que tem a ao quadrado, né? E fica u ao quadrado mais 1. Bom, 1 ao quadrado mais 1, eu sei 1 sobre 1 ao quadrado mais 1. Eu sei integrar isso, que é o arco tangente de u. Mais a constante, só que u é quem? X sobre a, tá? É simples fazer essa integral, a gente vai usar ela o tempo todo. Então, se eu tiver uma integral de x ao quadrado mais a ao quadrado, dx vai dar quanto? 1 sobre a, arco tangente de x sobre a. Ok? Bom, e daí vamos falar um pouco agora das frações parciais. Para vocês, como que eu faço quando eu tenho uma soma de frações? Bom, quando eu tenho uma soma de frações, eu tiro o mínimo múltiplo comum, né? Isso no caso aqui é x menos 1 sobre x mais 2. Aí divide, né? Pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vou chegar nessa expressão do lado direito aqui. Agora, eu estou querendo partir dessa expressão do lado direito e voltar para essas frações parciais. Por quê? É mais fácil integrar essa do lado esquerdo do que a do lado direito. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai abrir em frações parciais. Que é a integral dessa de 2 sobre x menos 1, né? Vai dar 2 ln do módulo de x menos 1. Enfim, é fácil de integrar. Então, é esse o nosso propósito, né? A gente ter uma integral desse tipo e transformar nessa integral, que é mais fácil de integrar. Ok? Então, em que consiste o método das frações parciais? Bom, o método das frações parciais é um método para integrar funções racionais.
funções que têm a forma P sobre Q, né, onde P e Q são polinômios, ok? Então, quando eu tiver uma função racional, se não sair por uma substituição simples e tudo mais, a primeira coisa que eu vou pensar é expandir em frações parciais. Então, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, você vai ter que olhar o grau dos polinômios P e Q. Porque se o grau de P for maior que o grau de Q, nós precisamos fazer uma etapa preliminar. Qual que é essa etapa preliminar? É efetuar a divisão dos polinômios P por Q. Pode ser que essa etapa preliminar, como a gente vai ver no nosso primeiro exemplo, ela já seja a nossa... já resolva o problema, tá? Caso não resolva, o próximo passo é fatorar o Q ao máximo. Quando eu falo em fatorar, é expandir em fatores lineares e quadráticos irredutíveis, né? É fazer essa fatoração ao máximo. Bom, e depois eu vou expandir f em frações parciais e determinar os coeficientes. Eu vou falar para vocês os casos que vão aparecer agora nos próximos slides, tá? Nos exemplos vai ficar mais claro como que a gente faz, ok? Então, o primeiro caso é o seguinte, ó, suponha que eu tenho q de x, o denominador, ele seja produto de fatores lineares simples, né? E serão todos distintos. Então, o que é que a gente pode escrever? Né? P sobre Q, eu posso escrever como sendo uma constante sobre o primeiro termo, outra constante sobre o segundo, até chegar no último termo, ok? Por exemplo, se eu tiver uma função racional desse tipo, ó, já está todo fatorado, o polinômio que é de x, que é o denominador, então eu posso escrever como sendo A, primeiro termo, B, segundo termo, C, terceiro termo. Então, no método das funções parciais, o nosso intuito é encontrar A, B e C. A gente vai ver nos exemplos como que a gente encontra esses coeficientes, A, B, C e quantos tiverem, né, para conseguir integrar, ok? O segundo caso é quando Q de x é produto de n fatores lineares, só que alguns desses fatores eles são repetidos, né? Para esses fatores repetidos, suponha que seja o primeiro, sem perda de generalidade, eu vou decompor ele em várias frações parciais, não é só um. Então vai ficar A1 sobre ele ao quadrado, até chegar na potência que ele está. Então, se o A1x mais B1 está elevado à iésima potência, eu vou decompor até chegar na potência i. Por exemplo, ó, aqui o fator linear x está ao cubo, então ele está repetido, ele aparece como se fosse 3 vezes, né? Então, o que é que eu faço? Ax, bx quadrado, cx cubo. Parou, porque acabou a potência aí. O d, x menos 1, porque ele só aparece uma vez. Ok? O que a gente pode ter é q de x ele tem algum fator quadrático irredutível, né? Que não se repetem no primeiro caso, como a gente viu anteriormente, né? Ou seja, eu tenho um fator quadrático onde o delta é menor que zero. Então, quando eu for decompor a fração parcial, essa parte que tem o fator quadrático, ela fica em cima com o fator linear, tá? Na outra a gente tinha um polinômio de grau 1, então era uma constante em cima. Polinômio de grau 2, ax mais b em cima. Polinômio de grau 2 irredutível, tá? Ou seja, que não tem raízes reais. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui um produto, só tem um linear, então a sobre x menos 1 normal. Aqui é quadrático, então fica bx mais c quadrático dx mais e, ok? Sobre ele. O último caso a ser analisado é quando q de x tem produtos quadráticos, tem fatores quadráticos irredutíveis, só que eles são repetidos, tá? Ele aparece mais vezes. Então, suponha que eu tenho esse fator aqui no denominador elevado a r, né? Ele é irredutível, né? Por isso que o delta é zero. Então, o que é que eu faço? Vai ficar A1x mais B1 sobre ele, A2x mais B2, ele ao quadrado, ele ao cubo, depois ele à quarta, até esgotar a potência, ok? Então, por exemplo, ó, aqui tem um fator quadrático ao quadrado. O linear fica A sobre x menos 9 mesmo. O quadrado que eu vou fazer, bx mais c, ele é elevado à primeira potência, ele é elevado à segunda, acabou porque ele só está elevado até a segunda, tá? E daí eu vou ver, eu vou expandir ele até acabar a potência, tá? Então, para ficar mais claro, vamos fazer alguns exemplos na aula de hoje, beleza? Para que a gente possa fixar e entender como que a gente aplica o método das frações parciais, tá? Então, pessoal, nesse primeiro exemplo, temos uma integral, né, de uma função racional. E nesse caso, o grau do numerador é maior que o grau do denominador.
Então, eu preciso fazer a etapa preliminar. Qual que é a etapa preliminar? É fazer a divisão de polinômios, beleza? A gente vai fazer essa divisão aqui para a gente relembrar como que faz a divisão de polinômios, beleza? Então, como que a gente faz? A gente pega o termo de maior grau aqui e divide pelo termo de maior grau. Então, x ao cubo dividido por x dá x ao quadrado. O que é que a gente faz? Multiplica. X ao quadrado vezes x ao cubo volta o sinal trocado, menos x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 1 volta mais x quadrado, né? Então vai ficar, ó, esse corta com ele, então sobra quem? X ao quadrado mais x. E daí, esse grau ainda é maior ou igual que esse, então eu continuo dividindo, tá? X ao quadrado dividido por x dá x. Aí eu faço voltando, multiplicando. X vezes x, x ao quadrado, volta menos x quadrado. X vezes menos 1 dá menos x, volta mais x. Então aqui fica só 2x. O grau ainda é igual, né? Eu vou dividir até o grau por maior ou igual, ainda é igual. Então 2x dividido por x dá 2. Então 2 vezes x, 2x volta a menos 2x. 2 vezes, deixa eu só levantar aqui. 2 vezes menos 1 dá menos 2, então volta mais 2. Então, sobrou 2, não dá mais para dividir, né, porque o grau é menor. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso escrever esse polinômio aqui, essa divisão de polinômios, como sendo o resultado que deu aqui, que é o quociente, mais o que falta para dividir, não é isso? Como a gente viu anteriormente. Então, ó, a gente vai ter que x ao cubo mais x sobre x menos 1, que era o que a gente tinha, deu quanto essa divisão? X ao quadrado mais x mais 2, mais falta um resto para dividir, né? Por x menos 1. Então, agora, integrar essa expressão aqui do lado esquerdo é a mesma coisa que integrar a expressão do lado direito. E daí, já acaba por aqui. Essa etapa preliminar já resolve o nosso problema nesse caso. Por quê? Vamos ver por quê. Essa integral aqui é a mesma coisa da integral de x ao quadrado mais x mais 2 mais 2 sobre x menos 1 dx, ok? Bom, então, essa integral já dá para a gente resolver direto, não? A integral de x ao quadrado é x3 sobre 3. A integral de x é x2 sobre 2. A integral de 2 é 2x. E essa integral aqui, ó, se a gente for observar, deixa eu fazer só um rascunho aqui, ó. Eu posso colocar o 2 para fora. E é aquele negócio que eu falei, né? Desculpa. Aquele negócio que eu falei anteriormente, lá quando a gente fez aquelas informações preliminares, né? Isso aqui dá ln de x, módulo de x menos 1, né? E essa constante aqui não importa quando eu derivo, então é fácil de integrar essa parte também. Então vai dar 2 ln de módulo de x menos 1 mais uma constante. Bom, como a gente viu nesse caso, né? Vão ter situações, vão ter exercícios onde a etapa preliminar é suficiente para a gente resolver a integral. Então, pessoal, nesse segundo exemplo, nós temos aí essa integral que queremos calcular, e a gente vê que ela é a razão de dois polinômios, né? Então, isso indica que a gente poderia usar, ou pelo menos tentar usar, o método de frações parciais. E aí a gente observa que o grau do numerador é menor do denominador. Com isso, a gente não precisa fazer a etapa preliminar, que é fazer a divisão de polinômios, ok? Então, a gente só pega o denominador e vai tentar fatorar ele ao máximo. Então, eu escrevi aqui o denominador, posso colocar x em evidência. Então, vai ficar quanto? 2x ao quadrado mais 3x menos 2, ok? Bom, e daí, para a gente fatorar ao máximo, a gente precisa encontrar as raízes, caso existam, né? Desse polinômio do segundo grau. E como que a gente acha
fatora um polinômio do segundo grau? A gente encontra as raízes, ok? As raízes desse polinômio são x igual a meio e x igual a menos 2. Então, como que fica a fatoração? Ficaria, ó, a, que é 2, ó, o a é 2, x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz, ok? Só passar um pouco mais pra cá. Então, ó, mas quando eu multiplicar aqui, ó, vai ficar x vezes 2x menos 1 vezes x mais 2. Então, eu fatorei o polinômio do denominador e ele me deu o produto de fatores lineares, todos os fatores lineares, né? 3 fatores lineares. Então, como que eu decomponho em fração parcial? Eu coloco a sobre x, b sobre 2x menos 1, c sobre x mais 2. E agora a nossa intenção é encontrar os valores de a, b e c. Então, como que eu faço para encontrar os valores de a, b e c? Bom, primeiro, para que eu preciso encontrar, né? Porque esse lado a gente vê que é mais fácil de integrar do que o que eu quero, né? Então, vamos lá. Como que eu faço para encontrar os valores de a, b e c? Eu vou multiplicar, eu poderia tirar o MMC aqui, o mínimo múltiplo comum desses 3 fatores lineares, que é o produto deles, né? Então, eu poderia tirar o MMC e agora o que é que eu faço? Multiplico ambas as desigualdades, né? Dá 1, por esse MMC, que é x vezes 2x menos 1 vezes x mais 2. Então, quando eu multiplicar aqui esse lado esquerdo aqui, vai sobrar só x ao quadrado mais 2x menos 1. Daí eu vou multiplicar cada termo. Bom, se eu multiplicar esse primeiro, o x vai cancelar com x, vai sobrar só a vezes 2x menos 1 vezes x mais 2. Do outro lado vai sobrar quem? Vai cortar 2x menos 1 com 2x menos 1, b, x vezes x mais 2. E por último, c, x vezes 2x menos 1. Daí eu vou só organizar, né, para a gente conseguir enxergar melhor. Eu vou multiplicar. Isso que sobrou aqui, ó, vai dar 2x quadrado. 2x quadrado. Aí vai dar, ó, 2x vezes 2 dá 4x. Menos 1x dá 3x. Ok? Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Aqui vai dar x ao quadrado mais 2x. E aqui vai dar 2x ao quadrado menos x. Beleza? Só mais uma etapa que eu vou fazer aqui é para ficar mais claro. Olha só. Eu vou olhar os termos que estão na frente de x quadrado, os termos que estão na frente de x e os termos que estão na frente do termo independente, ok? Então vamos lá, olha só. Nesse primeiro, onde tem o a aqui, quem está na frente de x ao quadrado? Bom, na frente de x ao quadrado está o 2, só que está multiplicado por a, né? Então vamos colocar aqui, ó, 2a. Aqui tem algum termo com x quadrado? Tem. Aqui tem 1 multiplicado por b, vai ficar b. Aqui, com c, né? Aqui tem alguém na frente do x quadrado? Tem o 2 vezes c. Tudo isso está na frente do x quadrado. Agora eu vou pegar na frente do x. Aqui, ó, 3 vezes a. 3a está na frente do x. Ou multiplicando x, né? 2b. E aqui, menos c está na frente do x. Ok? Tem um termo independente, ou seja, que não está na frente do termo de grau zero, né? Que é o termo independente. Então, aqui, ó, tem o menos 2a e só. Aqui não tem termo independente, não tem termo independente. Então, só o menos 2a. E daí, nessa etapa, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a identidade de polinômios, ó. Esse polinômio aqui, do lado esquerdo, é igual a esse polinômio do lado direito. Então, ele só vai ser igual
se os coeficientes desse polinômio eles forem iguais. Então, o termo de grau 2 tem que ser igual ao termo de grau 2 aqui. Ó. O termo de grau 2 do lado esquerdo é 1. Então, ó, 2a mais b mais 2c vale 1. 3a mais 2b menos c, que é o que está na frente do x, vale 2. Porque o termo na frente do x aqui, que é o termo de grau 1 é 1. E menos 2a é o termo independente. O termo independente desse polinômio do lado esquerdo é menos 1. Daqui eu já tiro o valor de a, né? Então, ó, a é igual a meio, ok? Bom, achamos o valor de a. Vamos substituir nessas duas equações o valor de a a fim de encontrar b e c, ok? Então, ó, substituindo o valor de a na primeira equação, eu vou ter 2 vezes a, dá quanto? 2 vezes meio dá 1, não é isso? Então vai ficar 1 mais b mais 2c igual a 1. 3a, então vai ficar 3 meios mais 2b menos c igual a 2. Então eu vou passar o termo independente para o outro lado, vai ficar aqui b mais c igual a 0, b mais 2c igual a 0, e 2b menos c igual a 2 menos 3 meios é meio, ok? Beleza? Então vamos lá. Então daqui a gente tira aqui, ó, logo b é igual a menos 2c. Então substituindo nessa equação de baixo, ó, vai ficar aqui 2 vezes, vai ficar menos 4c menos c igual a meio. Então 5c igual a menos meio. C eu tenho que é quanto? C vai ser menos 1 sobre 10. Ok? Achei o valor de C. Agora eu vou achar o valor de B. Bom, para achar o valor de B, eu vou substituir aqui, ó. B é igual a menos 2 vezes menos 1/10. B vai ser 1/5. Logo, né, só organizando aqui, ó. As constantes são A meio, B 1/5 e C menos 1 sobre 10. E daí, o que é que a gente vai pegar? A gente vai pegar aquela parte lá da fração parcial, ou seja, reescrevendo a fração parcial, ó, x ao quadrado mais 2x menos 1, a gente tinha x, 2x ao cubo, mais 3x ao quadrado menos 2x, foi igual a sobre x, então fica ó, meio vezes 1 sobre x, né? Porque vai dar, quando eu fizer a divisão de fração aí, mais b sobre 2x mais 1, mais c, que foi menos 1 sobre 10, 1 sobre x mais 2. Beleza? Então, ó, integrar esse lado esquerdo é o mesmo que integrar esse lado direito, né? Logo, a integral de x ao quadrado mais 2x menos 1 sobre 2x ao cubo mais 3x quadrado menos 2x dx vai ser igual a... Bom, eu vou integrar aqui já usando as propriedades da integral, né? Quando eu integrar essa soma, eu posso separar como soma das integrais, né? Depois que eu separar, eu posso tirar as constantes. Vai ficar meio da integral de 1 sobre x dx mais 1/5 da integral de 1 sobre 2x mais 1 dx menos 1/10 da integral de 1 sobre x mais 2 dx. Então, ó, essa integral é a integral de 1 sobre x, a gente sabe que é o ln do módulo de x. Concordam?
A integral disso aqui, ó, eu falei, a gente falou no início da aula, né? Que vai dar ln do módulo de 2x mais 1. E a gente tem que compensar a constante que vai dar aqui o 2. E quando eu derivar vai sobrar essa constante, beleza? E aqui, ó, aqui só está somando com a constante, não tem nada multiplicando x. Então fica só ln de x mais 2. Não pode esquecer da constante, tá? Então, esse é o valor da nossa integral, né? Na função, né? Que quando a gente integra, indefinido, a gente retorna uma função. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido o método. Então, vamos para mais um exemplo. Bom, pessoal, nesse exemplo, queremos integrar essa função racional, né? Como o grau do numerador já é menor que o grau do denominador, nós não precisamos fazer a etapa preliminar, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar fatorar ao máximo o denominador. Então, ó, se eu olho aqui, esse é um polinômio de grau 3, né? E para encontrar as raízes, nesse caso, a gente vai primeiro tentar encontrar uma raiz racional, né? E a partir dessa raiz racional, a gente vai reduzir o grau do polinômio, beleza? Para encontrar as outras raízes, que é um polinômio de grau 2 você encontrar, beleza? As raízes. Como que eu encontro, né? Uma raiz. Só é você olhar para os coeficientes do termo dependente, beleza? Aqui, ó, que é 1, e os coeficientes do termo de maior grau, que é 1. Então, se tiver raízes racionais, as possíveis raízes são da forma P sobre Q, onde P são os divisores do 1, do termo dependente, que é mais ou menos 1, e Q são os divisores do termo do coeficiente do maior grau, né? Termo de maior grau, que é mais ou menos 1. Então, as possíveis raízes aí, quando eu fizer essas divisões, são 1 ou menos 1, possíveis raízes racionais, caso existam. Então, se eu testar o x igual a 1, a gente vê que é uma raiz, né? Porque p de 1 é 0. Então, a gente faz, ó, 1 ao cubo, menos 1 ao quadrado, menos 1 mais 1 dá 0, beleza? Então, o que é que eu faço? Qual é o segundo passo? Então, encontrei uma raiz, x igual a 1. Então, eu pego o polinômio original e divido por x menos a raiz, que é divido por x menos a, beleza? E daí, quando eu fizer a divisão de polinômios, ó, x ao cubo dividido por x dá x quadrado. Quando eu voltar multiplicando, né, e mudando o sinal, eu vou cancelar aqui o x ao cubo com x ao cubo, x quadrado, x ao quadrado. Sobra só menos x mais 1. Bom, ainda tem o grau igual, eu continuo dividindo, né, menos x dividido por x dá menos 1. Quando eu voltar multiplicando, sobra x menos 1, então não sobra nada. Então, ou seja, o polinômio que eu tinha antes é igual a x menos 1 vezes x ao quadrado menos 1. Concordam? Porque, ó, quando eu faço a divisão, né, o polinômio que eu tenho é o divisor vezes o quociente mais o resto. Mas o resto é zero, né, porque é raiz. Então, eu posso fatorar dessa forma. Bom, ainda não está na forma mais simples, né, mas eu consigo ainda reduzir o grau, fazer a fatoração desse polinômio de grau 2. E como que eu faço? Com todas as raízes. As raízes são 1 e menos 1, né? Ok? Então, ó, deixa eu só apagar aqui para a gente colocar. Vai ficar x menos 1 ao quadrado vezes x mais 1, não é isso? Então, o que é que a gente tem agora? O denominador, ele tem fatores lineares, só que está repetido. E como está repetido, como que a gente faz a fatoração em frações parciais? Então, vamos lá, olha só. Então, 4x sobre x ao quadrado menos x ao cubo, aqui é um cubo, né? Desculpa. X ao cubo menos x quadrado menos x mais 1. Eu vou colocar um cubo aqui, ó. É igual ao que? Aí você bota a sobre x menos 1. Como ele aparece repetido duas vezes, eu coloco duas vezes, ó. B x menos 1 ao quadrado. Se tivesse ao cubo, eu tenho que colocar c x menos 1 ao cubo. Beleza? E assim sucessivamente, até eu chegar em quantas vezes ele está repetido. Né? Aqui tem duas vezes, então eu coloco duas vezes. Então, mais c vezes o x mais 1.
E daí, ó, para encontrar os valores de A, B e C, o que é que a gente faz? A gente faz o que a gente fez anteriormente. Multiplica pelo mínimo múltiplo comum, né, entre esses polinômios, que é x menos 1 ao quadrado, vezes x mais 1. Esses são os três polinômios. Quando eu fizer o mínimo múltiplo comum, eu pego o maior grau, que vai dar x menos 1 ao quadrado, vezes x mais 1. Beleza? Então, ó, quando eu multiplicar, o lado esquerdo vai dar 4x. Quando eu multiplicar por esse termo aqui, vai cortar um termo quadrático, vai ficar só a x menos 1 vezes x mais 1. Quando eu multiplicar pelo b, vai dar só x mais 1. Quando eu multiplicar pelo c, vai dar x menos 1 ao quadrado. Então, eu vou desenvolver para fazer a identidade de polinômios, né? Aqui vai dar o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Aqui vai dar b vezes x mais 1. Aqui vai dar c vezes x ao quadrado menos 2x mais 1. Então, ó, vamos lá. O que está na frente do x ao quadrado, que é o maior grau daqui. Quem que é? Bom, aqui vai ser ax, né? Aqui não tem termo quadrado, que aqui vai dar c. Termo na frente do x. Aqui não tem. Aqui tem b. E aqui tem menos 2c. Termo independente. Aqui vai ficar menos a. Aqui vai ficar b. Aqui vai ficar c. Então, fazendo a identidade de polinômios, o que é que a gente tem? A gente vai ter que a mais c vai ser zero, porque do lado esquerdo não tem nenhum elemento de grau 2. Beleza? A gente coloca aqui a mais c é zero. B menos 2c, que é o termo que está na frente do x, vale 4. E menos a mais b mais c igual a zero, porque não tem termo independente do lado esquerdo. Então daqui a gente tira aqui a igual a menos c. E b é igual a 4 mais 2c. Então deixamos tudo em função de c. Então, substituindo na terceira equação, a gente tem que menos a. Menos a vai ser c, não é isso? Mais b, que é 4 mais 2c. 4 mais 2c mais c é igual a zero. Isso implica que 2, 3, 4c igual a menos 4. Então, c vai ser menos 1. Então, o a vai ser 1 e o b vai ser 4 menos 2, que é 2. Assim, a nossa decomposição em fração parcial fica como? Bom, então 4x sobre x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1 vai ser igual a sobre x menos 1, b que é 2 sobre x menos 1 ao quadrado mais c vezes x mais 1. Portanto, a integral de 4x sobre x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1 dx é a mesma coisa de que? Da integral de 1 sobre x menos 1 dx mais 2, colocar o 2 para fora, tá? 1 sobre x menos 1 ao quadrado dx, vamos pegar um pouco, menos a integral de 1 sobre x mais 1 dx. Olha só, galera, essa primeira integral aqui ela é simples de fazer, né? Só está somando uma constante, então não faz diferença, vai dar ln do módulo de x menos 1. Vou deixar essa aqui por último, e aqui vai dar ln
do módulo de x mais 1 mais a constante. Para integrar essa aqui, ó, eu vou usar uma substituição simples, beleza? Para ficar mais claro, tá? Então, ó, vou fazer um asterisco aqui, ó, para integrar 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Eu vou usar a substituição u igual a x menos 1. Quando eu fizer du, vai ser igual a dx, né? Então vai ficar, ó, a integral de 1 sobre u ao quadrado dx. Du. Então, essa integral eu sei fazer, porque é a integral de u elevado a menos 1. Não é isso? Então, eu somo 1 elevado a menos 2, desculpa. Então, eu somo 1, então vai dar u elevado a menos 1 sobre menos 1. Beleza? Vai dar menos 1 sobre u, que é menos 1 sobre x menos 1. Okay? Mais uma constante, tá, gente? Mas como a constante eu vou botar lá, então eu vou omitir aqui. Então, ó, voltando aqui, vai ficar mais 2 vezes a integral disso. Mas a integral disso foi 1 sobre x menos 1. Essa integral vai dar ln do módulo de x mais 1 menos 2 sobre x menos 1 menos ln do módulo de x mais 1 mais uma constante. Tá? Espero que vocês tenham entendido esse caso quando temos fatores lineares repetidos. Beleza? Bom, pessoal, nesse quarto exemplo, nós temos também, né, uma função racional para integrar. E daí o grau do numerador menor que o denominador. Então vamos lá. Não precisa fazer a divisão no polinômio, então vamos direto para a fatoração do polinômio, né? Então, ó, se eu observar, eu posso colocar o x em evidência. Vai ficar x ao quadrado mais 4. E daí, se eu for tentar fatorar esse polinômio do segundo grau, a gente vai ver que ele não tem raízes reais, né? Então, ele é irredutível, beleza? Então, não consigo mais reduzir mais que isso, beleza? Então, como que ficaria a expansão em fração parciais dessa função racional nossa? Bom, aqui vai ficar, ó, se eu colocar a forma fatorada, né, que a gente encontrou, vai ficar, ó, a sobre a parte linear, porque tem um termo linear e um termo quadrático. No termo quadrático eu tenho que colocar no numerador, né, um polinômio de grau menor, um grau menor, né? Então fica como bx mais c, beleza? Porque embaixo tem um polinômio do segundo grau irredutível. Ok? Então, vou fazer a mesma coisa que a gente vinha fazendo ontem. Eu vou multiplicar, né, essa equação aqui, que eu vou chamar de 1. Eu vou multiplicar por x vezes x ao quadrado mais 4, que é o denominador. Então, eu vou chegar, né, ó, esse lado esquerdo, vai sobrar só o numerador. Do lado direito, ó, nesse primeiro termo vai sobrar, quando eu multiplicar o x, cancelar com x, vai ficar a x ao quadrado mais 4, mais, aqui vai sobrar só o x, bx mais c vezes x, beleza? Então vamos lá, ó, vai ficar, ó, quem está na frente do x quadrado? Vamos ver quem está na frente do x quadrado. Ó. Aqui vai ficar ax quadrado, então o a está na frente do x quadrado. Aqui tem alguém do lado do x quadrado, quando eu multiplicar vai ficar bx quadrado, então o coeficiente b está acompanhando o x quadrado, beleza? Aqui tem algum elemento acompanhando o x, aqui vai ficar ax quadrado mais 4a, não tem ninguém acompanhando apenas o x. Aqui vai ficar bx ao quadrado mais dx, então tem um c que está acompanhando o x, beleza? Mais o termo independente, o termo independente aqui é 4a, porque desse lado não tem termo independente, né, nesse segundo termo. Então, ó, usando a identidade de polinômios, o que a gente vai fazer? A gente vai igualar, ó, o termo de grau 2 aqui é 2 e aqui é a mais b. Então, a mais b igual a 2, c igual a menos 1, então já achamos o valor de c, e 4a é 4. Então, implica que a é 1, não é isso?
Então, nesse sistema, eu já consigo achar o valor de A e C, e o B vai ser 2 menos A, que é 2 menos 1, que é 1. Então, ó, reescrevendo a fração parcial, né? Então, como que a gente vai ficar? Ó? Então, ó, 2x ao quadrado menos x mais 4 sobre x vezes x ao quadrado mais 4 vai ser A sobre x mais bx. Cadê o b? Bx, b é 1, né? Vai ficar bx mais c sobre x ao quadrado mais 4. Beleza, gente? Bom, com isso, a integrar 2x ao quadrado menos x mais 4 sobre x vezes x ao quadrado mais 4, que é a inicial, é a mesma coisa. Eu vou separar numa soma aqui que integrar 1 sobre x dx mais a integral de x menos 1 sobre x ao quadrado mais 4 dx. Ok? Bom, a integral de 1 sobre x é ln do módulo de x mais uma constante. Né? Mas eu vou usar a constante no final, tá? De tudo. Eu só vou pegar essa segunda integral aí, ó, fazer um asteriscozinho aqui e vou calcular ela separadamente. Primeiro, eu vou notar que eu posso separar, eu posso colocar, ó, x sobre x ao quadrado mais 4 menos 1 sobre x ao quadrado mais 4. Beleza? Então, para essa primeira aqui, ó, eu vou usar a regra da substituição. Aqui eu vou chamar u de x ao quadrado mais 4 e du vai ser 2x dx. Então, x dx é du sobre 2, tá? Então, isso vai dar a integral de 1 sobre u du sobre 2, né? Porque x dx é du sobre 2. Essa segunda integral aqui é aquilo que a gente comentou anteriormente, não é isso? É parecido com a tangente. Se eu dividir, exceto por esse número aqui, né? Eu faço aquela divisão por tudo por 4, enfim, vai ficar 1 sobre A, que é a raiz disso aqui, que é 2, arco tangente, não é isso? De x sobre 2. Beleza? Então, ó, mais uma constante. Eu vou deixar a constante para tudo no final. Então, aqui dá ln do módulo de u sobre 2 menos meio do arco tangente x sobre 2. Então, ó, o aqui é x ao quadrado mais 4. Então, não precisa colocar no módulo, porque x ao quadrado mais 4 é positivo. Menos meio do arco tangente de x sobre 2. Não tem uma constante, mas eu vou colocar tudo no final, tá? Então, aqui, ó, mais ln x ao quadrado mais 4, beleza? Menos meio arco tangente de x sobre 2 mais uma constante. Essa é a minha resposta final. Aqui, além de usar o método de frações parciais, a gente teve que usar uma substituição simples, né? E usar um resultado que a gente viu no início da aula, né? No slide. Bom, nesse exercício 5, exemplo 5 da aula de hoje, é pedido para escrever em decomposição parciais nessa fração aí. Só escrever, não precisa achar os coeficientes, tá? Só para a gente ver como que fica quando a gente tem fatores repetidos do segundo grau, beleza? Então, vamos lá. Olha só. Então, escrevendo essa fração, a gente vê, ó, que aqui o denominador ele já está fatorado. Como que eu sei? Aqui é um fator do primeiro grau, fator do primeiro grau. Aqui é um fator do segundo grau. Professor, será que eu não poderia reduzir esse fator do segundo grau? Nesse caso não, porque se você for calcular o delta aí,
o delta vai dar menos 3, que é negativo. Então não tem raízes, é irredutível. Da mesma forma esse outro aqui, né? Então vamos lá começar a decomposição. Para os termos lineares é só uma constante em cima, né? Então, a sobre x mais b sobre x menos 1. Beleza? Para o termo quadrático, eu vou colocar o quê? Ó? Cx mais d sobre x ao quadrado mais x mais 1. Ambos os termos aparecem, esses três termos aparecem apenas uma vez, né, no denominador. Então, o último termo, ele aparece elevado ao cubo. Então, o que, é que a gente tem que fazer? Eu vou continuar aqui, tá? Mais, vou colocar x mais f, coloca ele com grau 1, mais gx mais h, sobre x quadrado mais 1 ao quadrado, mais ix mais j, sobre ele ao cubo. Eu coloco ele até chegar no grau que ele tem, né? Começa 1, 2, para no 3. Essa é a decomposição em frações parciais. É claro que se eu fosse tentar resolver o sistema para encontrar todas essas constantes, poderia dar um trabalho maior, né? Que daí a gente tem que achar 10 constantes, mas a decomposição é essa aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Então, até o próximo vídeo. Até mais.